Fala pessoal, Shalom, bem-vindo ao nosso devocional. Eu já te convido a você pegar a sua Bíblia e abri-la comigo no Salmo número 125. Salmo número 125. Um salve especial a todo mundo que já está por aqui, a turma do chat, inclusive quem está no chat, coloca a referência para quem for chegando saiba qual é o texto que nós estamos tratando, Salmo número 125. O devocional de ontem foi uma bênção. Eu falei sobre Josué capítulo 1, um título Seja Forte e Corajoso. Se você precisa de uma palavra de encorajamento, revisita esse devocional que está aqui salvo no canal. Todos os nossos devocionais sempre ficam salvos aqui para te abençoar e é muito bom começar o dia com a sua presença, nos alimentando da palavra de Deus, enchendo o espírito com esse pão espiritual que verdadeiramente nos sustenta. Salmo número 125, eu quero ler com você os versículos 1 e 2. Já deixa um like nesse vídeo, seu like ajuda muito para o espalhar da nossa transmissão. E se você é novo ou nova por aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Vamos rumo aos 1000 inscritos aqui no canal. Já passamos de 900, vamos bater essa meta de 1000 e vamos que vamos. Eu quero ler, gente, hoje os versículos 1 e 2 do Salmo número 125. Olha o que diz. Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, ou à volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Vamos repetir mais uma vez? Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Esse salmo é um dos salmos mais conhecidos dentre os 150 salmos registrados nas Escrituras. E esse salmo em específico, ele faz parte de um grupo de salmos que costumamos chamar de cânticos dos degraus. O que eram esses cânticos? Eram canções entoadas em forma de alegria, de êxtase, de efusividade, enquanto as pessoas faziam a peregrinação para Jerusalém, para adorar ao Senhor ali em Jerusalém. Então tem até uma canção aqui em português que é muito conhecida, né? Desde criança que eu canto essa canção, que diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. É justamente a descrição musical deste Salmo número 125. Então é um salmo de alegria, um salmo de gratidão, um salmo onde as pessoas estão celebrando o Senhor. Mas existem algumas figuras poéticas aqui daquele tempo que, quando nós mergulhamos, percebemos com mais profundidade a proteção de Deus sobre nós. E é isso que eu quero enfatizar nesse nosso breve devocional. Eu quero relembrar ao teu coração sobre a proteção de Deus acerca da sua vida. E essa é uma convicção que nós precisamos ter, porque isso nos leva a um lugar de descanso. Quando você se sente protegido, você descansa, você relaxa, não é verdade? Eu não sei se você teve experiências na sua infância com os seus pais, com os seus professores, ou com alguma pessoa em que na presença dela ou dele você se sentia mais protegido. O que acontece quando você se sente protegido? Você relaxa, você descansa, você consegue desfrutar melhor daquele ambiente, daquela situação. Afinal de contas, você não está o tempo todo alerta porque alguém pode te acertar, alguém pode te pegar, alguém pode te fazer algum mal. E nós precisamos ter essa convicção de que Deus é o nosso protetor. Tiago, mas crente também é assaltado, crente morre, crente sofre atentado, crente passa por luta. Sim, com certeza. Eu já contei a história aqui várias vezes, não quero contar de novo, mas relembrar rapidamente do dia em que eu fui assaltado. O assaltante colocou uma arma na minha cara e eu conto que naquele dia, naquele momento, eu me senti pela primeira vez abandonado por Deus, né? Eu fiquei indignado ali pensando, Deus, cadê? Onde é que estava o Senhor nesse momento? E sem eu saber, dias depois, não, no outro dia, eu fui saber que a 100 quilômetros de Salvador, que foi a cidade onde eu sofri esse assalto, tinha uma pessoa naquele momento na casa da minha mãe dizendo assim: Deus
está dando livramento de morte para Tiago agora. Então, quem olha essa cena, né, um cristão sendo assaltado, perdendo seus bens, com um bandido apontando uma arma na cara, vai perguntar assim: cadê o seu Deus que não te protege? Só que nós não temos a dimensão que, na verdade, Deus estava me dando um livramento de morte. Naquela cena era para eu morrer. Mas porque Deus estava ali, eu perdi apenas alguns poucos pertences de pouco valor e não tive, graças a Deus, nenhum dano à minha integridade física. Então, essa convicção, essa confiança de que Deus está conosco, ela vai nos ajudar a desfrutar da vida, a enfrentar melhor os desafios e a ter a mentalidade correta sobre Deus, a ter a imagem correta sobre Deus. Você sabia que se você tiver a imagem errada sobre Deus, o seu relacionamento com Ele vai ser deficitário? Então, uma das facetas de Deus que precisamos conhecer e desfrutar é justamente o Deus que nos protege. Eu quero enfatizar 3 coisas, gente, que estão aqui nesses versículos. Primeira coisa, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Existe uma cadeia montanhosa que cerca ali a região de Israel, que são os montes de Sião. E essa cadeia montanhosa, ela servia naquele tempo de muita utilidade na questão de guerra. Afinal de contas, para o inimigo vir atacar Israel, vir atacar Jerusalém, ele tinha que passar por aquela cadeia montanhosa. Então era muito melhor para Israel que aquelas montanhas estivessem ali para protegê-los dos inimigos. Mas é interessante que esse cântico de degrau, essa música, por assim dizer, esse salmo, ele nos mostra que nós precisamos ter uma firmeza inabalável no Senhor. O que é uma firmeza inabalável? É alguém que é incaível? É alguém que é perfeito, sem falhas nenhuma? É alguém que nunca erra na vida? Obviamente que não. Mas uma firmeza inabalável é uma convicção profunda que nós temos em Deus. Ontem, quando nós falávamos sobre sermos fortes e corajosos, eu terminei o devocional de ontem falando sobre a consciência da presença de Deus. É quando nós não temos uma percepção sensorial da presença de Deus, a gente não arrepia, não chora, não sente uma emoção forte, mas a gente tem convicção de que Deus está ali. E essa convicção, ela é tão profunda que a gente não precisa fazer força para percebê-la, não é verdade? Então, quando você vai desenvolvendo essa consciência da presença de Deus, você não precisa forçar para poder perceber que Deus está ali com você. Da mesma forma, a firmeza inabalável fala de nós termos uma convicção profunda, de estarmos firmados em Deus, estarmos alicerçados no Senhor. Lá no Novo Testamento, nós vamos ver Jesus utilizando a figura de 2 casas, uma firmada sobre a rocha, ou seja, sobre a pedra, e outra firmada sobre a areia. E Jesus vai dizer que vem chuvas, ventos fortes e tempestades sobre as 2 casas. Mas qual é a diferença? É o firmamento. O firmamento da rocha, a casa que está firmada sobre a rocha, é a pessoa que ouve e pratica a palavra de Deus. Já a casa firmada sobre a areia é a pessoa que ouve, mas não pratica. Note que as 2 pessoas ouvem, mas o que faz a diferença é praticar. O que eu quero te ensinar aqui é o seguinte: você vai perceber como a palavra de Deus é boa, como a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, quando você coloca essa vontade em prática. Às vezes você fica assim, eu vou esperar perceber para depois colocar em prática. Só que você primeiro coloca em prática e depois você percebe. Entende? Isso vai desenvolver confiança, isso vai desenvolver um lugar de dependência de Deus. Então, aqueles que confiam no Senhor, eles são inabaláveis. Você tem que ter uma confiança inabalável no Senhor. Naquele caso, por exemplo, do assalto que eu sofri, naquele momento eu fiquei chateado com Deus, né? Eu fiquei indignado. Deus, cadê o Senhor que permitiu que o teu servo sofresse esse ato de violência social que tantas pessoas sofrem no país e muitas até, infelizmente, perdem a vida com isso. Mas depois das lições desse episódio, eu aprendi a agradecer a Deus. Porque mesmo que a minha percepção sobre aquela cena seja ruim, eu sei, no fundo, que Deus está cuidando de mim em todos os momentos. Gente, Deus não é um homem para ter um pensamento limitado.
Eu não consigo pensar em todas as coisas ao mesmo tempo. Se eu pensar em todas as coisas ao mesmo tempo, eu vou surtar. Minha mente vai ter um tilt a qualquer momento desse. Mas Deus, ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele conhece todas as coisas, ele pode todas as coisas, ele está presente em todos os lugares. Então Deus não pensa em você de caju em caju. Deus não vai pensar em você só quando você está precisando ali entre a vida e a morte. Não. Deus está cuidando de você em todos os momentos. Tenha essa convicção inabalável, porque aí você vai ser como a cadeia montanhosa de Sião. Ela é inabalável, ela está ali para sempre. Por quê? Porque a confiança no Senhor está estabelecida no seu coração. A segunda coisa é que nós precisamos entender que essa presença de Deus é uma presença protetora. Né? Observe, assim como os montes estão à roda de Sião, assim o Senhor está em volta do seu povo. Tem uma observação interessante que eu anotei aqui, eu quero compartilhar com você isso. Olha só, para chegar a Jerusalém, um inimigo tinha que passar pelas montanhas, e para chegar ao povo de Deus, um inimigo precisará primeiro passar por Deus. Gente, isso aqui é tão profundo. E se nós de fato entendermos isso aqui, eu vou repetir, porque você não pode deixar essa frase passar batida. Eu preciso que você anote essa frase. Se você quiser, compartilhe essa frase, me marque no Instagram, mas principalmente escreva ela nas paredes do seu coração. Olha só, para chegar a Jerusalém, um inimigo tinha que passar pelas montanhas, e para chegar ao povo de Deus, o inimigo precisa primeiro passar por Deus. Nós temos a história de Jó na Bíblia, onde Deus permite que Satanás traga ali alguns prejuízos sobre a vida de Jó, por assim dizer. Mas se você perceber bem, Deus não apenas permite, né? Isso aqui já é uma lição importante, ou seja, Satanás ele só causa estrago se Deus permitir. Mas é interessante que na história de Jó, você percebe que é o próprio Deus que chama a atenção de Satanás para Jó. É Deus que puxa o assunto na conversa. Viste o meu servo Jó? Servo bom, fiel, começa a elogiar. Então é Deus que traz Jó para a mesa de conversa e toda aquela situação se desenrola por conta da permissão de Deus. E aí você vê que Jó sofre muitos males, né? Jó perde saúde, Jó perde dinheiro, Jó perde a sua família, ele sofre muitos males que nós não queremos também de jeito nenhum para a nossa vida. Mas eu acho que em todo momento, os males que lhe ocorreram foram apenas porque Deus permitiu. Meu irmão, se Deus colocar a mão na frente, nenhum mal chega na sua tenda. Se Deus impedir, não há mal que possa afetar a sua vida. Mas, Thiago, então tem hora que Deus protege, hora que Deus não protege? Veja bem, o que nós precisamos entender é que o que Deus permite, ele também controla. Entende? Deus não está no controle só quando as coisas dão certo, não, gente. Deus está no controle também quando as coisas parecem que dão errado para nós. Nas nossas derrotas, nos dias das nossas perdas. Eu lembro que recentemente, agora alguns dias atrás, viralizou nas redes sociais um vídeo de um jogador de basquete. Não sei quem viu aqui. E ele foi eliminado, né, no campeonato americano de basquete, a NBA, que é o maior campeonato de basquete do mundo. E aí o repórter perguntou para ele assim: agora que vocês perderam o campeonato, você acha que vocês fracassaram esse ano? Vocês vão voltar no ano que vem? Vão... Aí o cara, né, ele meio que perde a paciência assim e fala: cara, por que fracassar? Então quer dizer que se nós não formos campeão, tudo é fracasso? E o trabalho que nós fizemos, as lições que nós aprendemos, e a jornada que nós construímos. E particularmente eu sou apaixonado por basquete, né? Esse jogador dessa entrevista é um jogador grego, o nome dele é Giannis Antetokounmpo, um dos melhores jogadores da atualidade no mundo inteiro. E ele joga num time que ganhou, se não me engano, um título nos últimos 50 anos. E aí ele fala, será que nesses últimos 50 anos que nós ganhamos só um título, os outros 49 anos foram de fracasso? Percebe? Ele está mudando a métrica dele do que é dar certo e dar errado. Na pergunta do repórter, só vai dar certo quem ganha o campeonato. E muitas vezes essa também é a nossa visão limitada de vida. Você acha que só vai dar certo se você tiver tanto X dinheiro na conta, se você tiver tantos likes na rede social, se você conseguir determinado alvo, que na verdade é até muitas vezes irrelevante para a sua vida.
o que é dar certo de fato na vida, entende? Então, as etapas de fracasso que nós temos, elas estão ali para nos ensinar e para nos aperfeiçoar. Então, nós temos que ter essa profunda consciência da presença protetora de Deus. E o que deu, entre aspas, o que deu errado na sua vida, aprenda a aprender com essas situações. Entenda que Deus, nelas, ele também está no controle de todas as coisas. Muitas vezes Deus permite que um juízo ocorra na nossa vida para nós aprendermos. Se você é pai, é mãe, você sabe muito bem que em determinados momentos você precisa trazer uma lição para a criança para que ela deixe de fazer tal coisa e passe a fazer uma outra coisa. Ou seja, a criança precisa ter um senso de consequência. Se eu fizer isso aqui, eu vou pagar esse preço. Se eu fizer outra coisa, eu vou ganhar um benefício. Então você vai ensinando, você vai educando a criança através de algo muito simples. Então, se nós, seres humanos, fazemos isso, que dirá Deus, que conhece todas as coisas, conhece o nosso coração muito mais do que nós mesmos, e sim, ele permite que algumas coisas aconteçam conosco, mas ainda assim a presença protetora dele permanece conosco. Eu já perdi provas, eu já perdi campeonatos, eu já perdi oportunidades, eu já perdi dinheiro, eu já perdi tantas coisas na vida, mas quando eu olho em perspectiva, eu sou grato a Deus porque eu sei que Deus nunca me abandonou. Então essa confiança que nasce na firmeza inabalável que nós falamos, ela passa também pelo entendimento da presença protetora de Deus. E eu quero fechar mostrando que essa presença protetora, ela é permanente, ela não é de vez em quando. Olha o que diz o versículo 2. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Estava conversando com uma pessoa, e a pessoa falando sobre como algumas questões fisiológicas que nós enfrentamos, elas podem vir desde a nossa infância, ou até mesmo desde o momento em que nós estamos na barriga da nossa mãe. Ou também elas podem vir desde o momento, desde antes de nós termos nascido. Aí eu perguntei assim, mas como assim alguma coisa vai acontecer conosco, na nossa fisiologia, desde antes de eu ser formado no ventre da minha mãe, entende? Desde antes do meu pai e da minha mãe terem uma relação sexual física. Como que isso pode acontecer? A ciência já tem mostrado hoje que até mesmo traumas que os nossos pais, os nossos avós, os nossos antepassados passam, que geram alterações fisiológicas nele, isso pode passar de geração em geração. Entende? Então, eu não sei que dia, que data você nasceu. Vamos pensar aqui que você nasceu 1º de janeiro de 1990. Né? Ou então pensar assim, que em 1º de janeiro de 1990, os seus pais tiveram um ato sexual entre eles, pai e mãe, e ali você foi concebido. Vamos pensar assim. Deus não começou a pensar em você nessa data. Deus ele começou a te gerar no coração dele desde antes da fundação do mundo. O tempo em que você ia nascer, a família que você ia nascer, as suas características genéticas, a sua carga que já viria contigo na sua alma, os talentos que você teria, as habilidades que você desenvolveria. Às vezes você vê uma família e a família assim, tem 4, 5, 6, 10 filhos e cada filho tem uma inclinação para uma inteligência diferente. Um tem mais facilidade com matemática, outro com português, outro com história, outro com negócios, outro com falar em público, outro com esportes, outro com a música, enfim. Cada pessoa, ela nasce com uma particularidade muito única. E isso é pensado por Deus desde antes da fundação do mundo. Isso é pensado pelo Senhor desde antes de você ser concebido no ventre da sua mãe. Ou seja, até antes de você ter um corpo físico, de você ser concebido no corpo de uma mulher, até antes disso, o Senhor Deus ele já estava te guardando, ele já estava te protegendo. Aí você pensa, Tiago, mas minha história é uma história de tragédia. Cresci numa família ruim, cresci num lugar ruim, condição de vida tenebrosa. Será que Deus estava cuidando de mim realmente? Então, nessa hora, você tem que confiar que a sua métrica, perdão, que a métrica de Deus é melhor do que a sua. Entende? E talvez você pense assim, ó, poxa, nasci no Brasil, um local com muitos problemas sociais. Eu poderia ter nascido num outro país. Aí você fala o nome do país lá, o país que você desejaria ter nascido. Que tem IDH desenvolvido, socioeconômico desenvolvido,
infraestrutura desenvolvido, mas o teu pensamento e o pensamento de Deus, qual é que é o melhor, gente? Qual é que é o melhor? O de Deus ou o nosso? Entende? Então, muitas vezes nós deixamos de perceber como a vontade de Deus ela é tão melhor que a nossa, que na nossa mente não vai caber a vontade dele. Então, essa proteção, essa graça, esse favor do Senhor, ele é desde antes de nós nascermos e permanece por toda a nossa vida e até depois da nossa vida. Como assim, Tiago, depois da nossa vida? Entenda isso. Note que na Bíblia, Deus fala lá para Abraão, há milhares de anos atrás, milhares, muito tempo atrás. Deus fala assim, ó, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Algumas semanas atrás, uma pessoa me perguntou o que é que significava isso. E eu falava, resumidamente para a pessoa, eu falava, olha, Deus ele escolhe Abraão como uma estratégia para salvar as famílias de todo o mundo. Então, de Abraão vem Isaac, de Isaac vem Jacó, Jacó tem o nome mudado por Deus para Israel, e aí nasce a nação de Israel. E da nação de Israel nasce o Messias que traz possibilidade de salvação para toda a face da terra. Então Abraão ele já morreu há milhares de anos, mas por conta de uma aliança que Deus fez com Abraão há milhares de anos atrás, hoje eu e você podemos ser alcançados por essa graça salvadora e transformadora que Deus tem para nós. Entende? Entende como essa proteção ela é muito antes de nós nascermos e vai muito depois de nós morrermos? Esse é o nosso Deus. Então quero fechar esse devocional com você, declarando mais uma vez o Salmo 125, versículos 1 e 2. Receba no teu coração. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Receba isso com fé no seu coração, em nome de Jesus. Amém, gente? Vamos orar junto? Senhor Deus, te somos gratos pela tua proteção, pelo teu favor. Te somos gratos porque o Senhor não tem início nem fim. E mesmo antes do nosso início e até depois do nosso fim, o Senhor já tem a nossa história escrita. O Senhor tem cuidado de nós com teu favor, com teu zelo, com a tua graça. Nós queremos exercer gratidão a ti e te pedir para que o Senhor nos ensine a desenvolver essa confiança inabalável, essa firmeza inabalável. Assim como esse cântico diz, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Nos ajuda a permanecermos firmes e inabaláveis em ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Gente, deixa um like nesse vídeo. O seu like ajuda demais, conta muito. Se você assiste no carro, na televisão, em algum lugar que não tem um botãozinho do like, abre o teu celular rapidamente, deixa um like. Isso ajuda muito. Se você lembrou de alguém, compartilha essa palavra com essa pessoa. Se inscreva no canal para a gente chegar aqui rumo aos 1000. Agora, campanha rumo aos 1000. Todo dia você vai ouvir eu falando isso agora. E deixa aqui também o teu comentário sobre qual a parte onde Deus mais falou ao teu coração no Salmo 125 e 2 e naquilo que nós conversamos aqui, tá bom? Deus abençoe a vida de todos. Shalom no coração, gente. A gente se vê por aí. Até a próxima. Tchau, tchau.